aí, comunidade de mapeadores, beleza? Thiago Duque aqui. E hoje eu trouxe para vocês uma palestra que eu apresentei na Drone Show, que era num painel lá de drones e gel na mineração. E a proposta que eu levei para lá, né, era aplicação de drones de baixo custo para minerações de micro e pequeno porte. Então, foi esse o título aí, ó. O ganho tecnológico com o uso de drones de baixo custo em minerações de micro e pequeno porte. Então a intenção aqui é mostrar para vocês um pedaço do mercado de mineração que se usa muito pouco drone ainda. E aí tem, obviamente, tem alguns problemas, né? Porque às vezes são minerações de comando familiar e tal, né? Tem minerações que não veem ainda esse problema, né? Ou a facilidade que o drone pode trazer. Então, por isso, eu trouxe alguns dados aqui para a gente ver o tipo de aplicação que a gente pode oferecer para esse tipo de mineração. Então, a minha intenção aqui é mostrar para vocês esse mercado que eu considero aí como uma grande fatia, uma grande oportunidade para se trabalhar com drones, né? E principalmente porque tem pouca gente usando drones com esses tipos de aplicações nesse tipo de mineração. Então a intenção aqui, primeiro, é definir o que é mineração de micro e pequeno porte. Vou trazer alguns números da mineração aqui para gente, né? As aplicações em si, e aí eu vou fazer algumas considerações finais. Então, para a gente começar aqui, primeira coisa, né, eu dividi em três grandes grupos aí. Primeiro, a mineração em números, né? Vou trazer alguns números importantes aqui, principalmente para a gente definir o que é micro e pequeno porte, né? Uma mina de micro e pequeno porte. Segundo, as aplicações, né, em si, como que eu gosto de separar essas aplicações e como que eu vejo elas sendo executadas dentro desse tipo de mineração. E as considerações finais a gente fecha aqui realmente o que é que tem que ser aplicado e quais são os grandes apelos para essas aplicações, para o uso de drones nesses tipos de mineração. Beleza? Claro que eu melhorei a palestra aqui, né? Não é a mesma palestra de lá, eu trouxe várias outras coisas, muito mais informação. Lá eram 20 minutos, né? Aqui a gente vai ficar um pouco mais que isso. E eu espero que esses números, que essas informações que eu estou trazendo aqui, dê uma luz para vocês olharem aí com carinho essa área da mineração, que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Por só pensar em minerações grandes aí, e que eu acho que tem um grande potencial aí de mercado. Beleza? Então, fica ligado aí que eu já vou trazer esses números aí pra gente. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, ele fez um relatório, né, de economia mineral em junho de 2019. E aí ele trouxe números interessantíssimos aí. Primeiro, ele fez um levantamento de quantas minas, né, que é o em regime de concessão de lavra, aí, ou seja, que estão em exploração, né, que está em funcionamento, que existe aqui no Brasil. E aí, olha só esses dados. Dessas 9.415 minas que existem, 2%, ou seja, 154 são consideradas grandes, que é aquelas que são operadas pela Vale, pela Votorantim, que é Nexa, né, agora, pela AngloGold, pela Kinross, são minas grandes, né, que a gente escuta falar aí direto no noticiário, que são as grandes notícias realmente. Mas olha essa porcentagem aqui, ó, 87%, ou seja, 57 mais 30% são formadas por minerações, por minas de micro e pequeno porte. O que é considerado micro porte? São aquelas que exploram até 10 mil toneladas de material por ano. E as pequenas são aquelas que têm variação de exploração entre 10 até 100 mil toneladas de material por ano. Né? Então repara que a fatia do bolo correspondente por essas minas, ela é muito grande, né? 87% do mercado está concentrado aí nessas minas. E a gente só escuta falar realmente das grandes, né? E aí, hoje esse número deve estar um pouco diferente, né? Tá aí, porque essa palestra que eu dei foi agora em 2020, ainda não saíram os dados, e principalmente por causa da pandemia, né? Eu acredito que não vão vir dados novos nesse ano,
porque talvez não tenha modificado muito, né? Mas isso aí serve para a gente como referência. Então, se liga nessa fatia aí, 87% do mercado formado por esse tipo de mina, de pequeno e micro porte. E aí eu vou trazer outros elementos aqui que ajudam a definir melhor esse tipo de mineração. Então, o próximo slide aí mostra, né, alguns números desse setor mineral, só para a gente ter noção, né, foram 34 bilhões de faturamento em 2018, né, gera mais ou menos aí 180 mil empregos diretos e mais ou menos 2 milhões de empregos indiretos, responsável por 16,8% do PIB industrial, e que em 2018 foram 29,9 bilhões em exportação e mais de 400 milhões de toneladas movimentadas nos portos. Ou seja, é muita coisa aí que a mineração representa. E eu vejo uma grande oportunidade para se trabalhar com drone nesse tipo de mineração. E eu já vou explicar isso, mas é essencialmente porque o drone vai trazer números, vai trazer métricas para esse tipo de mineração que muitas vezes trabalha na base da caçambada. Falar, hoje foram 30 caçambadas de caminhão. Ou que algumas delas têm até balança e tal. Falar, saiu daqui tantas toneladas. Mas que o drone pode trazer outros tipos de números e números muito mais precisos do que esse aí de caçambadas, né? E trazendo números, a gente pode aumentar faturamento. Então, esse é o grande lance do uso desse tipo de equipamento, né? E aí eu já digo que são equipamentos de baixo custo, né? Que é o grande tema dessa palestra, né? Para esse tipo de mineração. No boletim do setor mineral, feito pelo Ministério de Minas e Energia, agora em outubro de 2019, né? Que levou em consideração aí também alguns dados até novembro de 2019, né, eles colocam um pouco retroativo aí, fala que de 120 duas portarias que foram emitidas, né, para os mais diversos tipos de substâncias, 60 delas, ou seja, 49% é destinada a minerais industriais. Então, olha só, quase metade já é minerais industriais, que é o que caracteriza principalmente esse tipo de mina, né, de pequeno e micro porte. Mas a gente ainda pode somar as rochas ornamentais, com mais 16%, né? Então, ou seja, já passamos dos 50%, aí passamos até dos 60%, e a gente ainda pode colocar os insumos agrícolas aí nesse grande bolo. Então, ou seja, mais de 60% das portarias de lavras emitidas, elas são para minas de micro e pequeno porte. O que é muito próximo lá daquele número que a gente consegue chegar, né? Vai chegar até uns 70 e poucos por cento aí, que é muito próximo daquele número dos 87% de minas que existem hoje. Então, ou seja, a maior parte é formada por esse tipo de mina. E é isso que vai acontecer, né? Aqueles grandes depósitos que a gente tem aí, hoje em dia, está ficando cada vez mais raro de encontrar isso. Então, as minas serão cada vez menores. Outros números interessantes é que as substâncias mais requeridas para pesquisa em 2019 foram ouro, e aí a gente tem, até entende porque metais têm áreas maiores, né, legalmente para serem requeridas e tal, então nem tudo que reluz é ouro, né, nem todos esses requerimentos de pesquisa aí, eles serão ouro realmente, foram para ouro realmente, mas a gente tem dados interessantes do segundo, terceiro e quarto lugar, que é para areia, quartzito e cascalho, ou seja, minerais industriais, principalmente agregados, né? E aí, na outra coluninha ali do lado, a gente tem aí por estado. Então a gente tem aí o estado da Bahia, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso, Goiás, né? São estados aí que já têm um histórico de mineração. Então esses números refletem bem aí o setor que a gente está mexendo e onde se concentram essas minas e a parte da mineração. Não significa que outros estados não tenham oportunidade, né? Apenas que não é o responsável, né, pelo setor econômico daquele estado, né? Beleza. E esses tipos de mineração aí, desculpa, essas substâncias, elas representam tipos de cavas específicas. Então, para esse tipo de mineração de micro e pequeno porte, os tamanhos das cavas vão variar aí entre 25 e 100 hectares de média. E por que esse número aí, esses números são importantes, essa média é importante?
Porque o, é exatamente, né, o tamanho necessário para que um equipamento de baixo custo, né, com algumas baterias a mais, consiga mapear com perfeição. Então, esse tipo médio de tamanho de cava, ele representa lá para a gente no final o tipo de equipamento que a gente vai poder usar para poder mapear, né, e usar, na verdade, aplicar drones de baixo custo para esse tipo de mineração de micro e pequeno porte, né? Minas de pequeno, micro e pequeno porte. E aí, quais são esses tipos de equipamento? Primeiro deles, eu tenho aqui o Paruanafi, né? Claro que existem outros, mas esses aqui são os que estão mais estabelecidos aí no mercado, né? Já tem muito caso de sucesso com eles aí, né? São fáceis também de usar, relativamente fáceis de usar, né? Mais intuitivos. Então, o primeiro deles aí, o Paruanafi, na média de US$ 60. Isso aí é para o drone, mais uma bateria e o controle, né? Então, isso aí é sem os acessórios, digamos assim. Claro que existem ele com os outros acessórios, lá, a bolsinha e tudo mais. E aí, obviamente, vai subindo um pouco mais, mas nada que inviabilize o uso deles, né? A gente tem representantes daí da maior fabricante de drones do mundo, né? Responsável por 70% do mercado, que é a DJI. E aí, os drones que eu indico para esse tipo de mapeamento de uso é Mavic 2 Pro e Phantom 4 Pro. Claro que tem outros tipos aí, também serve, mas aí ele não é para o uso geral, né? Esses tipos de equipamento aqui dá para você aplicar em vários tipos de etapas na mineração que a gente vai ver aí, mas esses aqui são os drones que vão variar aí de US$ 600 a US$ 1.600 a US$ 2.000 aí com alguns acessórios como baterias extras, né? E eu indico sempre duas baterias extras do drone, né? A lenha que vem no drone, ou seja, no total três baterias, porque aí é um conjuntinho que dá para você trabalhar bem e tranquilo na maior parte desse tipo de mineração. Beleza? Uma característica desses drones aqui é que eles são todos multirotores. Ou seja, ele tem essas hélices aqui, né? E isso facilita o controle do piloto e do equipamento. Então, com eles eu posso chegar perto de uma estrutura, eu posso sobrevoar abaixo de uma estrutura, né? Esse Paruanafi, ele consegue levantar quase que 90 graus o gimbal, a câmera dele aqui, e aí eu consigo ver, então, ó, tô voando aqui, consigo ver a estrutura de baixo, né? Olha isso aí para inspeção, que coisa maravilhosa que é. E essa é uma área, já adianta aí, que cresce muito, da inspeção com drones. E eu vou explicar por quê, e é uma coisa muito óbvia isso, né? Então, esses aí seriam os drones de baixo custo, os valores aproximados deles aí, para se usarem em minerações de micro e pequeno porte, né? E aí a própria DJI, essa maior fabricante aí, traz já num artigo quais são os tipos que quais são os maiores aplicações que ela coloca aí, né? Então ela coloca aí que oferece risco operacional, né? Em gerenciamento de recursos, né? E também de suplementos como pilhas de estoque, gerenciamento de pilhas de estoque, né? Produção de inventário, mapeamentos dos mais diversos tipos, mapeamento em 3D, detonação e por aí vai, né? Então são três tipos que ela vê isso aí, aplicações dos drones dela para mineração. Isso está no artigo direto no site dela, só procurar lá a aplicação de drones para mineração que vocês vão ver isso aí mais bem caracterizado. E eu faço outro tipo de separação e que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes, a gente precisa entender quais são as etapas da mina e entendendo isso a gente consegue também ter uma visão maior de onde a gente pode aplicar os drones, né? Usar os drones para poder facilitar aí é, a nossa interpretação de dados, os nossos problemas que acontecem na mina, na mineração, né? É basicamente trazer esses dados para a gente poder trabalhar e melhorar isso daí, melhorar o nosso gerenciamento de de pilhas de estoque, né? Saber das manutenções dos equipamentos. Então, o drone vai trazer para a gente essas métricas. Então, primeiro a gente vai entender essas etapas aí. A primeira etapa é onde fica a cava, a rocha da mina, onde que ela é
realmente explotada, né? Então lá a mina, ou a rocha ou o mineral. Então essa aí é a parte da cava, é a parte aonde ficam concentrados os materiais que serão explorados. E aí ele pode ser explorado através de perfuração, que vai ser feito o desmonte por explosivo, por água, né? Tem vários tipos aí. Isso aqui é só um modelo geral. Feito isso, desmontei, né, coloquei todo o meu material separadinho lá, né, de uma forma macro ainda, eu vou fazer o carregamento e o transporte disso para o beneficiamento. Geralmente é feita uma britagem, vai lá para o britador primário, né? E aí esse britador primário ele vai ser dividido, né, para o secundário se tiver, o próximo a terciária, se tiver, né? E depois os tratamentos específicos lá. Isso aqui, obviamente, é só um modelo geral, né? Mas que no final vai representar para a gente aí produtos que vão ser destinados à venda. Então eu tenho desde a parte de exploração da minha rocha lá, né, in situ, na cava, até o produto, a geração do produto final, e esse intervalo aí eu tenho beneficiamento, transporte, né, todo o carregamento do meu material. Então isso aí é que vai variar um pouquinho de mina para mina, mas esse aí é um esquema geral. Então eu tenho todas essas partes aí, né? Desde a cava, passando por desmontes, carregamento, transporte, britagem, né, que a gente vai colocar como beneficiamento, até a parte de peneiramento aí, e que tem a destinação dos produtos finais para venda. Então, eu divido uma mineração aí, as aplicações de drone para uma mineração em 4. E quais são esses tipos? O primeiro delas, mapeamento, né, que é o geralzão que a gente vai fazer mapeamento de tudo quanto é tipo aí. Topografia, que atualmente é o mais aplicado dentro da mineração. Inspeções, que tem crescido absurdamente isso aí, e o apelo é muito grande de usar robôs ao invés de humanos, né? Então só isso aí já justifica o uso desse tipo de equipamento, e registros dos mais gerais possível. Então são esses 4 tipos aí que eu gosto de separar de aplicações com drones de baixo custo para minerações de micro e pequeno porte. Primeiro delas, mapeamento. Pode ser ambiental, pode ser mapeamento geológico, pode ser mapeamento geotécnico, mapeamento dos mais diversos possíveis aí que podem existir dentro de uma mineração. Então, vamos analisar aqui comigo, olha só. Tem essa imagem aí com linhas amarelas e linhas vermelhas, né? As linhas vermelhas aqui, elas representam a direção das bancadas dessa mina. Então eu estou olhando essa mina de cima, isso aí é um ortomosaico, que é um produto que a gente pode gerar com drone, né? Existe toda uma técnica para fazer isso daí, e aí eu gero então aqui uma imagem grande, né, que é uma coxa de retalhos, na verdade, eu gosto de comparar assim, com várias imagenzinhas que a gente junta e forma uma imagem única, vista totalmente de cima. Então é um ortomosaico. Então aqui estão desenhadas as bancadas, né? Então, banca 35, banco 40, banco 60 e por aí vai. E em amarelo tem aqui as minhas fraturas. E qual que era o objetivo disso aqui? Lá na época a gente queria saber qual era a direção preferencial desse fraturamento, porque estava dando problema com a detonação. Quando a dinamite lá, né, o explosivo, achava um vazio, ele não explodia como estava destinado a fazer, né, como estava planejado. E aí isso dava problema, que geravam blocos grandes. E aí a gente tentou entender qual era essa direção preferencial dessas fraturas para poder prever isso e melhorar a detonação. E isso foi feito perfeitamente. Mas pode ser, por exemplo, que isso influencia na hora de você retirar um bloco, né? Para rochas ornamentais, por exemplo, fraturamento é um problema para isso, né? Ou que seus bens minerais estejam aqui, ó, exatamente nessas fraturas. Então é importante mapear isso. E aí, fazendo esse mapeamento com drone, a gente traz isso para outros tipos de software, né? Software de informações geográficas, SIGs, e aí a gente consegue traçar isso com uma acurácia muito bem definida e também entender quais são os processos que vão levar aos tipos específicos de exploração. Então isso é a primeira coisa aí para a gente usar com o mapeamento. A gente pode usar também os modelos tridimensionais. Então, com drone, né, com um único voo de drone, a gente consegue gerar o ortomosaico, curvas de nível, a gente consegue gerar, inclusive, modelos em 3 dimensões, que são esses modelinhos que a gente pode usar
para entender o nosso avanço, que a gente pode usar para exemplificar intervenções que por acaso a gente venha fazer na mina, né? A gente pode usar isso também para poder ter uma visão geral da cava, como que está se comportando, as partes que a gente tem de APP que preservar, ou áreas em que estão sendo, por exemplo, carreando material para dentro ali da minha mina. Então tem diversas aplicações aí que a gente pode ter com o modelo em 3D. Inclusive trabalhar isso com aqueles óculos de realidade virtual, né? E aí eu vou estar imerso e literalmente imerso aí dentro dos meus dados da mina. Então, isso é um dos produtos que a gente pode trazer um simples voo de drone aí, por exemplo, de 20 minutos, 30 minutos, a depender do tamanho da área a ser levantada, né? Obviamente. Mapeamento, por exemplo, de furos. Então aí eu tenho uma malha de perfuração para detonação, em que eu posso fazer a reconciliação com aquilo que foi planejado. Então eu planejei, peço para aquilo ser executado e depois eu vejo se saiu, se a execução saiu exatamente como planejado. Então posso fazer essa reconciliação aí, né? Então assim que acabou de perfurar, eu posso ir lá e ver esses furos se eles estão de acordo. Inclusive, eu consigo medir a distância desse furo para esse, desse aqui para esse, para cá, e eu posso melhorar cada vez mais a minha operação dentro da mina. Mapeamento de estruturas. Vamos supor que a sua estrutura está localizada exatamente como essa aí, num veio, né? E aí eu posso fazer esse essa interpretação desse veio, eu posso fazer análise, eu posso desenhar em cima dela, eu posso, isso obviamente usando softwares complementares, né? O drone ele só vai fazer o levantamento para você. Mas o mais importante disso é que eu posso trazer esse afloramento para o escritório. Então vamos supor que seu responsável técnico ele não consiga estar lá, impossível estar 24 horas na mina, né? Ou que ele esteja alguns dias da semana só ali dentro da sua mina, eu posso fazer com que ele tenha um acompanhamento muito mais preciso, né, do lugar onde que ele estiver. Então eu faço esse mapeamento e lá no escritório ele consegue fazer esse mapeamento, essa visualização da cava de onde ele estiver, né? Então eu posso mandar isso, por exemplo, para o meu responsável técnico. E aí eu faço a interpretação dessas estruturas, de, por exemplo, fraturas que estão aqui, ó, interferindo nessas estruturas, né? E por aí vai. Consigo fazer a interpretação aqui das camadas, por exemplo, né, das estruturas aqui de acamamento, de lineações, de foliações, do que tiver dentro da sua mina. A topografia que é muito usada aí, né, já é uma coisa que se usa frequentemente, porém esse tipo de mineração, né, de micro e pequeno porte, eles costumam fazer um levantamento topográfico de mês em mês, quem sabe aí na maior sorte de 15 em 15 dias, né? E com um drone você consegue fazer um levantamento até diário, se você quiser, né? Não acho que seja necessário, né, isso, mas o seu acompanhamento ele passa a ser muito maior do que um acompanhamento desse que é muito espaçado. Então eu trouxe aqui um, um artigo, né, que é muito interessante, foi publicado aqui na revista da Escola de Minas, a REM, que traz a comparação de drones justamente desses que a gente está falando, né, de baixo custo, que é um Phantom 3 e um Phantom 4, nesse caso aqui desse artigo, comparado com o que a gente tem de mais desenvolvido hoje em dia para mapeamento, que é o escaneamento a laser, né? Então, ele trouxe a comparação de uma mina pequena, olha aqui para vocês verem, ó, 35 metros, né, tá a escala aqui, então é uma cava pequena, até os escritórios estão por aqui, e aí ele espalhou vários pontos, né, de controle, então existe toda uma metodologia para a gente fazer a topografia e tal, e as bases aqui que ele colocou o scanner a laser. Então a gente está falando aqui de equipamentos que é como a gente viu o preço ali, de 600, 1.600 dólares até 2.000 dólares, para equipamentos de 100, 200 mil dólares, né? Que hoje no Brasil é vendido aí a 300, 400, 600, 800 mil reais, que é o scanner a laser. Então, olha só, eu tenho aqui, né, a modelagem topográfica comparando esses drones, né, aí o AVs com métodos tradicionais de mineração, no caso aqui usando o laser scanner. Então, qual que é a conclusão que eles chegaram aí? Então, aqui está a cava, né, toda a parte de levantamento que eles fizeram, e eles fizeram, peguei um gráfico lá de desvio padrão, né, e aí o desvio padrão aqui, ó, máximo 1, mostra que o scanner a laser deixou muito mais áreas sombreadas, né, que são consideradas sombras aí, que ele não consegue fazer a leitura direito. Então o desvio padrão sobe muito aí,
né? E a gente não tem uma acurácia muito boa. E aí ele usa aqui, ó, o P3, que é o Phantom 3, e o Phantom 4, tanto com imagens oblíquas, verticais, ele discute isso tudo lá no artigo, mas a conclusão que ele chega é que esse tipo de equipamento ele é muito mais viável para se poder fazer uma topografia de uma mineração do que um scanner a laser. Obviamente eu consigo ir monitorando o scanner em vários outros pontos, mas aí o tempo aumenta, né? Então com ganho, com agilidade, né, ganho de tempo, de produção, o drone é muito mais viável nesse tipo de caso aí, para esse tipo de mineração. Eu posso colocar um laser desse num drone? Posso, mas aí é um outro tipo de drone, né? Um outro tipo de laser, de scanner a laser. Existe já isso, usa-se isso aí já, até em mina subterrânea, né? Usa-se drone com esse tipo de laser, mas não é o nosso caso aqui. A gente está novamente olhando minas de micro e pequeno porte com drones de baixo custo. É esse que é o nosso mote aqui que a gente vai bater nessa tecla. Beleza? Inspeções. Uso de drones para inspeções. Imagina você, no seu escritório, as correias transportadoras pararam, você consegue levantar o drone e fazer toda essa vistoria, se ela está funcionando ou não, onde foi o ponto que emperrou ali, né? E simplesmente com toda segurança, sem expor nenhum funcionário, nem se expor ao risco. Então, esse é o grande motivo de se usar drones e agora vão vir vários outros tipos de robôs aí, de robô, né? Digamos aí, robôs aí, de robôs, foi difícil, de robôs aí, né? Para poder ser usado sem colocar uma vida humana em risco. Então, a gente ganha tempo com isso aí, a gente ganha segurança usando esse tipo de equipamento. Então, você consegue sobrevoar toda a sua área ali de beneficiamento sem expor ninguém. E isso num lugar totalmente seguro, que pode ser até mesmo um escritório que você está ali trabalhando, né? Olha esse exemplo aí. O caminhão vai estar jogando material dentro do britador, né? Isso aqui é o britador. Então repara que na hora que ele está descarregando, o material quase não chega aqui, ó. O material não cai dentro do britador. Então existe algum problema aqui, né? O ângulo ou o material que está muito grande, né? Que está travando esse descarregamento aqui para entrar dentro do britador. E isso trava o britador. Olha lá, olha o tamanho desses blocos que estão aqui travando a entrada do britador. Então, só por essa imagem, eu já consigo ver que esse tipo de material, que o tamanho dele, não entra aqui na boca do britador, não tem como. Né? Na caixa do britador é menor do que este material. Então, eu já tenho que isolar esse tipo de material. E isso simplesmente com um voo de drone, uma análise aqui que simplesmente levantei o drone e olhei lá. E aí, ó, o operador aqui vai ter que entrar aqui, ver o que está agarrando, fazer uma inspeção visual. E isso eu poderia chegar o drone aqui, olhar e falar, olha, está acontecendo isso e isso e isso, só ligar o britador que vai continuar. Eu não exponho ninguém, né? Eu não preciso de ninguém estar entrando aqui, a não ser que seja completamente necessário. E aí eu travo tudo, faço todos os procedimentos de segurança, né? Mas olha a quantidade de informação que eu trouxe simplesmente com uma visualização de um cenário em que um caminhão basculante está ali jogando material para o britador e isso não está caindo dentro do britador. Então, só aí você já ganhou tempo e segurança para um funcionário, para pelo menos um funcionário aí de uma empresa desse porte, né? Outro tipo de inspeção que eu posso fazer. Acabou a detonação? Ou tem um material lá que eu não estou conseguindo ver direito, eu posso levar o meu drone e ver se aquele bloco está calçado ou não, do que arriscar que alguém suba ali, aquele bloco role e aí cause um acidente irreparável. Né? Então eu consigo com o drone chegar perto, ver se aquele bloco está calçado, se não está. Isso logo após uma detonação, por exemplo. Ou na hora que no outro dia eu consigo chegar lá com o meu drone e ver como é que está o ambiente da mina. Então a inspeção traz muita segurança de operação de uma mina desse tipo. Registros gerais aí, né? A gente pode colocar, por exemplo, o registro da detonação. Então eu posso fazer uma análise, né? Se está tendo ultralançamento, se a minha detonação saiu de acordo com o projetado, né? Se tem elementos ali que são preocupantes e simplesmente gravar essa detonação e deixar isso num registro lá histórico, por exemplo, né? São registros gerais. Outra coisa que eu posso fazer, assim que acabou a detonação, ao invés de um operador, um técnico, alguém lá e verificar se aquilo ali deu certo, eu simplesmente continuo meu voo com o drone, poeirinha baixou, eu já consigo ver até mesmo
como estão aqueles materiais lá, né? Se a parte que eu projetei foi bem detonada, se os materiais ficaram de uma forma mais homogênea ou heterogênea, quais os tamanhos médios dos blocos, né? Se ficou muito grande, se ficou pequeno, e tudo quanto é tipo. Então eu tenho registros aí de forma geral. Eu posso ir tirando fotos de tempos em tempo e montar um relatório de registro fotográfico. Onde que a minha mina avançou, como é que estava a vegetação, se houve algum problema, né? Se teve algum problema ambiental e foi causado por isso ou não, né? Saber todos os elementos da minha mina de uma perspectiva diferente, né? De uma perspectiva do alto. Então eu posso ir fazendo esse registro histórico aí, são registros de filmagem, fotográficos, né? De registros de mapa, né? Feitos em épocas diferentes, então eu posso ir acompanhando também o avanço da cava com métricas, sem ser só simplesmente no visual. Lá na parte do mapeamento, eu posso fazer um levantamento em março, em abril, em junho, julho, agosto, setembro, de acordo com a sua mina aí, e você vai medindo isso, né? Então você tem números que te informam quanto é o avanço mensal, quinzenal, sei lá, semestral da sua mina aí ou da mina que você é responsável. Materiais para marketing, né? Ou simplesmente para o seu comprador. Lembra que a gente viu lá dos produtos finais, a etapa da mina? No final das contas, a gente tem que vender esse material lá também, né? O dono da mineração, o empresário, tem que vender esse material. Então, com o drone, eu consigo ver aí, ó, como nesse caso, quais são os tipos de materiais que eu estou trabalhando. Então, eu tenho aqui nessa parte com uma granulometria mais grossa, uma granulometria mais fina aqui, né? Eu tenho um estoque de um certo tipo de material. Então, isso daqui pode virar um folder, pode virar uma foto em que eu vou mandar lá para o meu comprador, falar, olha, eu estou com esses tipos de materiais aqui, com essa coloração, assim, assim, assado, te interessa? Não? Então, existem vários tipos de aplicações aí, por isso eu coloco todos numa categoria de registro geral, dá para a gente usar para um monte de outras coisas, né? Partindo para nossas considerações finais aqui, né, eu enumerei algumas. A primeira delas é que as indústrias hoje estão num ponto que são consideradas a quarta revolução industrial. Então, por isso a gente chama de indústria 4.0. A verdade é que muitas dessas minerações ainda não alcançaram esse tipo de patamar, né? De ter várias tecnologias. Normalmente essas empresas elas usam um computador, né? Que é a parte mais tecnológica, digamos assim, né? Para a parte administrativa. Então, a gente trazendo o drone para essa aplicação, a gente vai ver que eles vão trazer também outros tipos de equipamento. Por exemplo, a gente vai precisar trazer computadores para poder fazer o processamento desses dados, né, digamos assim, ou simplesmente a visualização. Então a gente já vai trazer essa mina aí para um patamar mais próximo dessa indústria 4.0. E a gente transforma os drones, né, como um hub disso daí. Por quê? Porque os drones são equipamentos versáteis, né? E nesse caso que eu mostrei, esses tipos de drone, eles são de baixo custo de manutenção. Então isso é muito interessante para esse tipo de mineração, né? De pequeno e micro porte. Por quê? Porque eu não vou ter muitos gastos com ele. Se ele for operado direitinho, né, mantiver a manutenção dele lá regular, pessoas treinadas para poder fazer isso, né, eu tenho um ganho muito grande. Então ele vai ter um baixíssimo custo de manutenção e vai trazer um ganho muito grande, um ganho tecnológico, principalmente para esse tipo de mineração. Por quê? Porque eles podem gerar dados principalmente em tempo real, né? Dados reais, são dados palpáveis ali e confiáveis, né? Que tem lastro. Eu consigo amarrar aquele dado ali, o voo do drone, né? A coordenadas geográficas, a coordenadas que estão, marcos que estão fincados lá na mina, né? Eu consigo ver exatamente para onde está avançando a minha mina, qual que é a relação dela com a parte de escritório, com a parte ali de refeitório, por exemplo, com a parte de beneficiamento. Então eu tenho dados reais para poder trabalhar. Fora isso, agilidade, né? A gente viu ali que do escritório a gente consegue levantar o drone e fazer toda essa varredura, né? Para diversos processos dentro da mineração. Eu tenho registros históricos. Então, o drone vai registrar aquela data, aquela localização que você tirou a foto, fez o vídeo, ou fez o seu mapeamento, né? Então, eu tenho um acompanhamento disso com métricas, né? Com medidas
reais, em que isso vai me mostrar realmente quanto eu estou avançando, quanto eu estou ganhando, quanto eu estou perdendo, qual processo eu posso melhorar. A gente só consegue melhorar se a gente tiver números, né? Se a gente tiver aquilo registrado. E aí a gente consegue acompanhar de uma maneira mais eficiente. E fora isso, como eu já disse, o drone ele vai ser um hub, ele vai conectar outras tecnologias. Então, talvez eu queira fazer o processamento de todos esses dados, né, montar tudo ali dentro da minha mina, da minha mineração, né? Então, eu não preciso terceirizar isso, né? Por exemplo, eu posso montar ali uma equipe em que vai ser responsável por fazer o levantamento, outra equipe que vai fazer o processamento desses dados, que vai trabalhar isso. Eu posso mandar isso para minha equipe de marketing, eu posso contratar uma empresa de marketing, né, para poder colocar esse meu novo produto ou um produto que eu tenha ali que seja diferenciado dos outros no mercado. Então eu posso fazer toda essa conexão simplesmente usando um drone para fazer esse levantamento desses dados. Então, por isso ele vai conectar com outras tecnologias. Como, por exemplo, imagina você apresentando, né, você é o técnico, apresentando para o dono da mina, ou para a família, ou para quem seja aí, toda a cava em 3 dimensões, com um óculos de realidade. Ou que você seja o terceirizado, contratado para fazer todo esse acompanhamento da mina, na hora que você vai apresentar aquilo para a equipe técnica lá ou não, você chega com um óculos de realidade virtual, coloca lá seu celularzinho e a pessoa enxerga a mina toda, né, indo para lá, para cá. Então isso dá uma outra dimensão ao uso desses equipamentos, né? Então existem várias aplicações aí. O que eu quero deixar aqui é esse recado, né, de que o drone pode trazer várias informações e não precisa ser um drone caro, né, para fazer isso, relativamente caro, né, para poder fazer isso, né. Eu mostrei para vocês aí valores que possui uma certa acessibilidade, né? Eu não preciso comprar um drone de US$ 1 milhão, por exemplo, para poder fazer um levantamento de uma mina desse tamanhozinho, né? Eu tenho que trabalhar com equipamentos específicos para aquele tipo de operação em que a mina exige. Então, se for uma mina muito grande, obviamente eu preciso de equipamentos completamente diferentes. E se for uma mina pequena, e principalmente nessas metragens que eu expliquei aí, né, de 25 a 100 hectares, dá para eu fazer tranquilamente com aqueles tipos de drone. Claro que uns vão ser mais específicos para um tipo de aplicação, outros para outros, vão entregar melhores produtos, mas a realidade é que eles são drones versáteis e servem para um monte de coisa. Então é esse o recado que eu quero deixar aqui para vocês, né, para nossa comunidade aí, para abrir a cabeça do tanto de aplicação que dá para fazer com drone, né? E principalmente com esses tipos. Então, principalmente para quem está começando aí, ó, esses drones são os mais indicados. Existem mais baratos? Existem e tal, mas brevemente você já vai ter que trocar. Então, tem em mente aí que equipamentos eles são na verdade investimentos aí que você faz para trazer ganhos, para trazer melhorias para o seu tipo de trabalho, principalmente para o mapeamento, né? Então a gente quer tornar nosso mapeamento cada vez melhor, cada vez mais ágil, né? Com produtos confiáveis, principalmente, né? E que a gente possa derivar daquele tipo de aplicação vários outros produtos, né? Então a gente vai ter ali várias aplicações para aquele produto que a gente vai gerar. E os drones estão aí para isso, para serem usados, cada vez mais vão ser usados aí. E é uma oportunidade muito grande da gente trazer isso para as pequenas e micro minas que existem aí aos montes no país. Beleza? É isso aí. Então, bora mapear e até a próxima aula. Grande abraço!